Boa noite, meus amores! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Quarta-feira, metade da nossa semana, que tá tão maravilhosa que eu tô amando tá fazendo com vocês essas aulas, né? Hoje a gente tem uma aula muito importante. Vão chegando, sejam bem-vindos. Tudo bem? Camille, Ana Isabel, sejam muito bem-vindas, meninas. Muito bom ter vocês aqui. Só recapitulando um pouco, né, de como que foi a nossa semana. Na segunda-feira a gente falou sobre colorismo. Foi uma aula muito potente. Eu quero saber se vocês estão me ouvindo bem. Né? Eu tô aqui com o fone só pra ficar com o microfone. Eu posso fazer assim que eu sei que vocês me ouvem melhor. Mas eu não vou conseguir ficar o tempo todo assim porque eu começo a chacoalhar as mãos, né? Mas enfim, na segunda-feira a gente teve uma aula maravilhosa sobre colorismo, foi muito intensa, foi a nossa abertura. Eu fiz um desabafo pra vocês também, gente, tem uma joaninha aqui. Eu sou toda mística, tá? Então, joaninha, coisas maravilhosas. A nossa aula vai ser muito potente. E tava ouvindo umas músicas também sobre minhas ancestrais, sabe? Então eu tô pulsando aqui o poder, né? Tô muito feliz de estar aqui. Ontem a gente teve o Lucas aqui da página Ninguara, né? E foi maravilhoso. Eu quero trazer mais convidados. Acho que foi muito potente. Fazia muito tempo, fazia anos que eu não trazia um convidado pra falar. Eu acho que no Parditude eu nunca trouxe alguém pra falar. Então realmente foi muito legal, muito especial. E a. É, a live tá salva lá com o Lucas, tá? O pessoal pediu pra eu deixar. Ela ia ficar disponível só por 24 horas, mas o pessoal pediu muito pra eu deixar mais tempo, então vai ficar lá disponível pra vocês assistirem por mais tempo, tá bom? Então assistam lá que foi muito legal essa parceria minha e do Lucas, tá? E o Cassiano perguntou por que eu não tô usando, né, o meu microfone. Eu tenho aquele microfone. Ai, gente, eu sempre esqueço o nome, mas é um microfone que todos os influencers usam, que eu paguei super caro, esperei a Black Friday pra comprar. Não tô usando porque eu não sei o limite da bateria dele. Quando eu tô gravando com ele, eu fico um pouco com medo de dar alguma coisa errada, enfim. Aí eu prefiro uma coisa mais prática, como se fosse uma chamada de vídeo, né? Usar o fone e o microfone, do que precisar da lapela aqui só pra uma live, né? Pra uma aula, eu prefiro o fone. Mas a gente pode tentar com ele amanhã, vamos ver, eu perder esse medo. Porque a bateria deve ser boa, né? O negócio custa caro. Bom, hoje, gente, eu dei um spoilerzinho ali nos stories pra vocês, mas a gente vai falar de um tema muito especial. Vocês falaram lapela, mas eu tava querendo a marca específica. Eu sei que é lapela, a marca é o. Ai, não vou fazer propaganda, não tô me pagando, não. Mas enfim, gente, eu dei um spoilerzinho do que seria a aula de hoje. E a gente vai falar sobre como lidar com o desmentido, que é como eu chamo na minha pesquisa, desmentido racial, porque eu faço um cruzamento de conceitos psicológicos, né, conceitos da psicologia com conceitos raciais. Isso é muito comum. Muitos autores da sociologia bebem da produção de diversos psicólogos, psicanalistas, né? O Fanon, inclusive, é um psicanalista que é conhecido, muito famoso dentro dos ramos raciais. Né? Oi, gente, a Eriquito. Ai, oi, Eriquito, que bom que você tá aqui, gente. Fico tão feliz quando vocês aparecem. Boa noite, Graziele, tudo bem? Enfim, primeiro eu queria dar uma breve introdução no sentido de que eu não sou psicóloga, também não sou socióloga, né? Eu estudo na área da cultura, eu sou hoje mestranda em cultura e territorialidades, mas dentro da cultura a gente precisa estudar de forma multidisciplinar. Então no meu trabalho você vai ver referência de diversos autores de todos os lados, né? E na aula de hoje a gente vai falar muito de psicologia, tá? Então eu vou trazer conceitos tanto da psicanálise quanto da psicologia analítica, que é uma forma de psicanálise também, mas que é mais ligada ao Jung, para quem... Não sei se vocês conhecem, gente, mas vocês vão conhecer hoje aquilo que vocês precisam conhecer sobre esses autores no tema que a gente vai trabalhar aqui, tá? Então, para introduzir esse tema, eu queria muito contar para vocês como que foi a primeira vez que eu tive um desmentido racial,
né? Então é muito importante trazer essa história, que foi onde tudo realmente começou pro Parditude, né? E o que é um desmentido racial? É quando você... Não é quando qualquer pessoa fala que você não é isso, ou que você não é aquilo, que você é preto, você... Não, o desmentido racial, dentro desse conceito que eu estou trabalhando, que é inclusive um artigo que está em construção para eu apresentar num congresso que vai rolar na UFBA, ele está diretamente ligado a você ser uma pessoa parda que sofreu racismo. Prestem atenção. Ó, o Clay entrou, o Clay é psicólogo. Amigo, hoje a gente vai beber muito da psicologia aqui, tá? Então você me ajuda. Você é psicólogo, né? Então... Peraí, gente, eu vou pegar minha água que eu não peguei. Então, o que você tiver para acrescentar, vamos juntos aqui. Muita gente entrando ainda, sejam bem-vindos. Mas vamos começar com a história, né? Que o desmentido racial, ele tá diretamente ligado a quando uma pessoa que é parda, sofreu racismo durante sua vida, chega alguém e fala que essa pessoa é branca. Vocês vão entender por quê. Por que isso é diferente de alguém chegar e falar que você é preto? Por que isso é diferente de alguém, enfim, fazer outras nomenclaturas? Vocês precisam entender essa diferença de, assim, sofri racismo e fui apontado como branco. É disso que se trata o desmentido racial. Tem que ter essas experiências juntas aliadas, né, pra ter isso que eu tô conceituando como desmentido racial. Eu vou desativar os comentários rapidinho, tá? Porque eu fico olhando o que vocês falam e isso acaba me desconcentrando. Mas eu ligo na metade da live pra poder ir acompanhando o que vocês falam. Assim, gente, como aconteceu comigo? Eu sempre fui ativista desde que me entendo por gente, né? E no começo dessa jornada, eu me entendia como negra, porque eu tinha bebido tudo que a gente tem hoje de conteúdo disponível para as pessoas, né? Sobre raça, então eu me entendia como uma pessoa negra de pele clara. E isso durou alguns anos na minha vida. E quando eu passei pelo primeiro desmentido, foi na internet. Foi num grupo de Facebook de Movimento Negro, que era um grupo que a gente se organizava, às vezes, para fazer manifestações, para ir em eventos, né? Tinha muito evento em São Paulo, eu sou de São Paulo, para quem não sabe. Então tinha muitos eventos no Sesc, nos centros culturais, em que a gente falava sobre negritude, a gente trazia diversos temas, né? E hoje eu olho para trás e eu vejo o quanto era sempre muito ligado ao conceito de ser negro dos Estados Unidos, né? Eu lembro de eventos que a gente fazia que eram relacionados aos Panteras Negras, enfim, era uma coisa bem americanizada, assim, norte-americanizada, né? Mas eu participava bastante. E aí, em um desses grupos, chegou um menino e ele comentou em uma postagem que estava tendo uma discussão teórica, assim, isso deve ter sido em 2016, por aí, 17. E aí ele falou assim, gente, eu acabei de olhar as fotos da Beatriz aqui e, na verdade, ela não é negra, ela é branca. Beatriz, por que você está fingindo ser negra? Gente, eu não sei nem explicar o que aconteceu na minha cabeça naquele momento. Gente, eu não sei. Hoje em dia é tão comum, né? Acontece assim o tempo inteiro. Se isso já aconteceu com você, reage aí. Clica no botão reagir. Aperta no botão reagir aqui. Porque hoje em dia eu vejo que, nossa, coisa do dia a dia. Mas naquela época, naquele momento, quando eu li aquilo fingindo ser negra, Beatriz é branca fingindo ser negra, me bugou de uma forma. E aí eu fiquei, não, mas eu não sou não, eu sou negra, tá louco? Branca, onde que eu sou branca? Neste momento, as pessoas do grupo, desse grupo, migraram do grupo e foram para o meu perfil pessoal e começaram um ataque de ódio a mim. Elas começaram a comentar em fotos antigas minhas que eu me clareava com filtros, que eu alisava o cabelo, que eu fazia de tudo para realmente parecer branca devido ao racismo estrutural. E ficaram lá comentando que eu era branca, que eu era ridícula, que eu era nojenta, que eu era... Enfim, vários xingamentos, faz muitos anos, então eu não lembro exatamente. Mas esse foi, na minha história, o primeiro grande ataque de ódio que eu sofri na internet. Já faz quase 10 anos. Depois desse,
vieram milhões de outros. Alguns pelo mesmo sentido, outros por muitos outros, enfim. Mas foi o primeiro grande cancelamento, que na época nem existia essa palavra, né? E foi muito difícil pra mim, porque dentro do contexto que eu tava, até hoje, dentro do contexto de capital de São Paulo, eu não sou vista como branca em lugar nenhum por nenhuma pessoa, né? São Paulo é uma cidade que é mais clara, a gente vê isso pelas estatísticas, e nesse contexto, que é o conceito que eu nasci, cresci, fui criada, mesmo na periferia ou nos lugares de elite, eu era vista como uma pessoa parda, né? Eu poderia, não era vista como igual por pessoas pretas, não era vista como igual por pessoas brancas, mas nenhuma delas me apontaria como branca, né? Mesmo as pessoas mais retintas. Então foi muito chocante pra mim, pela primeira vez na internet, ter contato com pessoas sugerindo que eu poderia ser branca. Aquilo era totalmente fora da realidade, da materialidade, Era tipo assim, cara, que? Ao mesmo tempo, foi uma experiência de despersonificação, que a gente fala. De tipo, o quê? Não acreditar mais nas próprias definições que você dá de si mesmo e começar a se questionar disso. Eu era uma menina muito nova, né? Eu não tinha, acho que tinha uns 18 anos. Hoje eu tenho 27, né? E foi tudo muito estranho. E uma dor imensa se abriu no meu peito, assim. Uma dor imensa se abriu no meu peito. E eu comecei a fazer postagens com foto minha de infância. Aqui muitos pardos fazem isso. Quando não passa em banca de heteroidentificação, quando alguém me fala que a pessoa é branca, ela é acusada de fraude. Ou na mídia, isso já aconteceu com diversas pessoas. Teve o caso da... Eu esqueci o nome da garota, mas também não vou nem expor, é melhor nem expor. De que começaram a falar que ela era uma branca fingindo ser negra, porque no passado ela fazia a mesma coisa que eu, e agora ela meio que tinha assumido quem ela é. E fizeram uma humilhação imensa com essa menina na internet. Aí o que a gente faz? A gente fica postando foto criança, fica postando foto dos nossos pais, fica mostrando o nosso, principalmente o pai ou mãe que é negro, perto da gente, fica mostrando as fotos da infância em que a gente tá aparecendo mais, que dá pra ver que não somos brancos, e fica nessa coisa de, pelo amor de Deus, eu não sou branco, né? Então isso é muito comum. E eu passei por isso, assim, de uma forma bem intensa. E vejo que muitas pessoas, inclusive no meu inbox, têm o mesmo relato, né? Pessoas vêm no meu inbox e falam lá, Bia, me acusaram, eu não sou branca, me acusaram de ser uma pessoa branca fingindo ser negra ou fingindo ser parda. Olha, eu não sou. E aí as pessoas mandam um monte de fotos, assim, delas. E eu fico muito chateada por essas pessoas se sentirem assim, né, como eu já me senti, e terem que fazer isso. E aí, né, dando um salto na história, no ano retrasado eu dei uma palestra numa empresa que um dos contratantes, uma das pessoas que me contratou, que assim, um anjo de pessoa me tratando super bem, levantou a mão na palestra, online, né, levantou a mão ali, e falou de uma forma um pouco irônica, de uma forma um pouco caricata, eu percebi, e falou assim: por que vocês pardos se ofendem tanto quando se chama de branquela? Foi algo nesse sentido, né? Qual o problema, né, de serem chamados de branquelos? E quando essa pessoa fez essa pergunta, naquele momento eu decidi que eu ia provar de forma científica por que isso afeta tanto pessoas pardas, sabe? Que não é simplesmente uma impressão equivocada qualquer sobre nós. É uma coisa que tem impactos psíquicos e socioculturais muito graves, né? E aí eu respondi a pergunta dele ali com as ferramentas que eu tinha no momento. Mas fui atrás e hoje está se tornando esse artigo, também está no meu livro, toda essa pesquisa, mas o artigo vai ser mais profundo ainda, bem focado nesse tema, é um capítulo do livro, né? E eu vou trazer para vocês agora, tá? Antes eu vou ligar os comentários para que vocês possam interagir, agora que eu já contei a parte emocional, pra gente entrar na teoria. Gente, a primeira coisa, eu vou começar falando que depois que isso aconteceu pra mim, eu fiquei um tempo ali, eu fiquei pouquíssimo tempo discutindo de que eu era negra. Porque aquilo me tocou de uma forma que eu falei assim, cara, a gente tá fazendo uma coisa muito errada.
aquilo me tocou. Eu falei, cara, se alguém tá me chamando de branca, esse negócio de não existe pardo no Brasil, tá estranho, isso aí vai dar merda. Então eu já tive essa percepção. Tem pessoas mulatas, assim como eu, né, com o mesmo fenótipo que eu, que elas ficam batendo cabeça, elas vão ficar a vida inteira batendo cabeça. Não, porque eu sou negra, 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 não. Elas não vão, em algum momento, parar e, tipo, cara, como estão me apontando como branca, sabe? Por quê? Não dá pra gente tentar fazer algo melhor do que isso, já que estão me apontando tanto como branca? E aí eu acredito que tem razões subjetivas pra motivar as pessoas a pesquisarem e ir atrás de uma outra alternativa, que foi o que eu fiz, ou não. E eu acho que essas questões têm muito a ver com como elas mesmas estão lidando com a parte branca delas, sabe? Então, por exemplo, eu percebo diversas pessoas que eu tive contato próximo, que pessoas que foram abandonadas pelo pai ou pela mãe branca, elas vão ficar a vida inteira batendo cabeça afirmando que é negra, mesmo vindo um monte de gente falando que elas são brancas, sabe? Mesmo o desmentido vindo, como elas foram abandonadas por um, né, dos genitores, que é branco, elas têm uma desconexão total com essa parte. Então, pra elas faz total sentido continuar afirmando que são negras por esse ressentimento, por essa coisa mais profunda delas ali, né? E eu respeito, acho que cada um. Mas não foi o meu caso. No meu caso, eu olhei e falei, não vou ficar dando murro na ponta dessa faca, eu tenho que ficar implorando pra ser negra? Não, eu vou pesquisar. E aí foi quando comecei tudo que estão vendo aqui, né? Muito nova, já vim com essa vontade, não, eu não vou ficar implorando, pelo amor de Deus, alguém me dá uma negritude, alguém, por favor. Não vou fazer isso. E aí, gente, eu vou começar pelo conceito do desmentido mesmo, né? Ele é do... Gente, eu não sei falar o nome desse cara. É Ferenczi, né? É Ferenczi ou é Ferenczi? Cadê os psicólogos? Me ajudem. Gente, tem um psicanalista que se chama Ferenczi, que ele tá nessa minha pesquisa. Ele é posterior ao Freud. O Freud já falava desse conceito, que ele traz o conceito de desmentido. E no estudo dele, ele vai usar esse conceito para falar principalmente de crianças que sofrem abusos. E quando vão relatar aos mais velhos, os mais velhos desmentem a criança. Aí os mais velhos falam, não, isso não aconteceu com você não. Não, isso você imaginou, né? Então é exatamente ser desmentido quando você está relatando o trauma. O Ferenczi, eu acho que é Ferenczi. O Ferenczi, gente, ele fez uma pesquisa sobre isso, analisou diversos casos e ele viu que isso trazia uma desconexão total das crianças com a realidade. Elas passavam a não acreditar naquilo que elas estavam vivenciando. E ó, a Sara tá falando que é Ferenczi. É Ferenczi ou é Ferenczi? Ferenczi. Enfim, segue o baile. E essas crianças passaram a não acreditar naquilo que elas estavam vivenciando. Então, gera uma desconexão total do indivíduo com a realidade e com a própria interpretação que ele tem da realidade. Ele começa a achar que ele está imaginando coisa, ele começa a não confiar mais na percepção dele, né? Então, isso gera uma quebra do indivíduo com a realidade. E eu fiz uma analogia disso com o desmentido racial. Por quê? Porque quando uma pessoa como eu, e aí não vão ser todos os pardos, tem experiências, tem lembranças de experiências muito graves de racismo em sua vida, não só, eu tenho muito graves de racismo na infância, na adolescência e na vida adulta agora, né? E chega alguém e fala, você é branco? Essa pessoa não está só falando, você é branco, você é verde, você é azul, não é só uma questão de te afirmar ou te ver de uma outra forma. É como se essa pessoa estivesse falando assim, você não sofreu nada do que você sofreu. Você não sofreu racismo. Porque ser branco no Brasil significa não sofrer o racismo. Então, essa quebra, ela gera essa mesma desconexão da realidade, essa mesma desconfiança, esse mesmo impacto emocional e psíquico de você ter um trauma desmentido, porque o trauma racial, ele é muito forte, né? Ele mexe muito com a nossa própria percepção de nós mesmos, ele mexe muito com questões de rejeição, de autoconfiança, de tudo,
né? Então atravessa todas essas questões psíquicas. E ter esse desmentido, ter essa negação, não ter a validação, tem diversas consequências, né? Então, quando o Ferenczi vai estudar, ele vê que essas crianças acabam desenvolvendo elas estão muito mais vulneráveis a outros distúrbios mentais, porque elas passam a perder a confiança em si mesmo, da própria interpretação da realidade. Porque estão falando, ela tá falando uma coisa e estão falando que não é, ela tá falando uma coisa e estão falando que não é. Então, é muito semelhante ao que a gente vive, né? Igual a Ari falou aqui, quando a gente sofre racismo de novo, acha que é outra coisa, a gente fica confuso, na verdade, a gente não confia mais na nossa percepção, não confia mais na própria realidade, isso gera diversas consequências negativas, né? Então, esse é o primeiro psicólogo que eu cito. Outro psicólogo muito importante da minha pesquisa e da minha vida é o Jung, que eu falei pra vocês no começo. E o Jung, gente, ele vai defender um conceito que é o conceito da individuação. A individuação nada mais é do que um processo de a gente ir se conhecendo, né? Ir desenvolvendo essa personalidade conectada com o que ele acredita que é um eu maior que a gente tem, né? E o Jung, ele fala que para esse processo de individuação acontecer, é preciso que a gente vá retirando do nosso subconsciente aquilo que está na sombra. Ou seja, a gente passa a tomar consciência de coisas que estão no nosso inconsciente e vamos trazendo isso para a luz. Ele usa esses conceitos de luz e sombra, né? E conforme a gente traz essas informações do inconsciente para a luz, melhor a gente se sente mais conectado com o nosso centro. E a gente vai passando pelo processo de individualização e isso vai trazendo realização humana. Eu utilizo os conceitos dele na minha vida, né? Então eu passo por esse processo que pra mim eu chamo de autoconhecimento, revelando aquilo que está na sombra. E na sombra sempre tem as partes nossas que a gente nega por alguma razão. Seja porque é uma dor muito grande de um trauma que a gente viveu, seja porque é uma parte nossa que a gente não gosta muito e a gente nega. Tipo, eu sei lá, eu tenho inveja de alguém, mas eu nego, não, inveja é uma coisa que eu não tenho. Então, você trazer toda essa carga de informações que estão na sombra, de coisas que você não gosta sobre você mesmo, ou coisas que não estão de acordo com a pessoa que você quer apresentar na realidade, com a pessoa que você quer que os outros amem, você vai tirando isso desse fundo do baú. Não é fácil, não é um processo fácil, mas conforme você vai passando por esse processo, você vai se sentindo cada vez melhor. Entendem? E por que eu estou explicando tudo isso? Porque nós pardos, por sermos multirraciais, dependendo da experiência de vida que a gente tiver, a gente joga muita coisa pra sombra. Então, por exemplo, na minha infância, eu vivi tanto racismo que eu queria jogar pra sombra o fato de ser descendente de negra. Então, alisei o cabelo, passava maquiagem mais clara do que minha pele realmente evitava tomar sol, ficava tentando afinar o meu nariz. Tudo isso é uma negação de ser descendente de negro. E se existe negação, para Jung, claro, faz parte, sempre vai ter, né, um processo de a gente precisa passar pelo processo de deixar de negar as coisas. A gente precisa passar por esse amadurecimento, por esse processo de autoconhecimento, em que a gente para de negar, a gente traz para a consciência e para de negar parte de nós. Então, eu negava que eu era descendente de negro e eu não queria ser porque eu sofria muita violência por isso. Até determinado momento, quando eu conheci o movimento negro, quando eu conheci as narrativas que hoje são mais populares, o que eu fiz? O que nós fazemos? A gente faz o inverso. A gente para de negar a parte negra ou indígena também, para quem for caboclo, para quem tiver essas duas ascendências, né? A gente para e a gente começa a negar a branca. E aí é outro caminho, né? Então, se eu alisava o cabelo, agora eu vou trançar o cabelo. Então, se eu evitava tomar sol, agora eu vou dar mais jeitos de tomar mais sol. Então, se eu tinha medo das pessoas perceberem que meu cabelo era alisado, que não era natural, agora eu tenho medo das pessoas olharem pra mim e falar que eu não sou negro bastante. Então, esse processo, ele se inverte. E aí a gente deixa de negar uma parte para negar a outra. Para Jung, para psicologia analítica, isso não é saudável, isso não gera essa individuação, esse processo de autorrealização e de autolibertação em que você contempla e integra, a palavra que ele usa também integra, né, uma palavra que aparece muito nos estudos de psicologia analítica,
você integra todas as partes de si. Então, para essa psicologia, não faz sentido que você estava negando uma parte e agora você está negando outra. É claro que, assim, a parte branca da nossa ascendência fez muitas coisas ruins, fez muitas coisas violentas. Nós temos parentes que, às vezes, são racistas. A gente não quer estar associado a isso. Só que é exatamente isso que o Jung fala, que vai estar na sombra aquilo que a gente não queria que fosse verdade. A gente não gostaria que fosse verdade. A gente gostaria que fosse diferente, a gente gostaria que o Brasil nunca tivesse sido colonizado, né? Talvez se os portugueses viessem para cá, eles viessem com uma alteridade, com respeito, né? E não querendo dominar tudo, matando pessoas e abusando do território e dos corpos, né? A gente queria isso. É a forma como a gente queria que a realidade fosse. É o nosso sonho, mas não é a realidade. Então, você passa a negar a realidade que não é agradável para você, sobre o coletivo e sobre você mesmo. Então, você vai para essa outra polaridade. E aí, quando isso acontece, fica quietinho lá na sua psique aquela sombra de eu sou descendente de brancos. Não importa que eu esteja falando que sou negro de pele clara, que eu coloque no meu Instagram pretona 2025, sou preta, pretos claros, unidos, afrobege, assim, negando completamente a parte branca, né? Não importa, você tem no seu inconsciente a informação de que você é descendente de brancos. Isso tá em negação, isso tá na sua sombra. Com isso na sua sombra, com isso no seu inconsciente, se alguém tocar nessa ferida, vai doer. Porque é uma realidade. Então essa é outra coisa que o Jung fala e que explica por que quando vem alguém e chama a gente de branco, dói tanto. Se vocês, gente, são mulatos assim como eu, ou são caboclos, né? Ou jussaras, vocês sabem que dói muito mais quando alguém chama a gente de branco do que quando vem alguém e fala, ai, cala a boca, esse negócio de mestiço, você é preto ou você é indígena, sabe? A gente sabe que dói muito mais quando apontam branco. E por que isso acontece? Porque a gente tá em negação. Né? Aqui na Parditude a gente está procurando não estar em negação, né? A gente está procurando aceitar a realidade. Mas mesmo assim é uma dor, é uma ferida tão grande em relação ao branco e aceitar que somos descendentes, que quando alguém fala, haha, você é branco, é tipo assim, além do que eu falei da negação do trauma, então vê como tem várias camadas que vão se somando. Além da negação dos traumas raciais que possam existir, tem também o cutucar da sombra. Cutucou uma sombra, cutucou uma verdade no seu inconsciente. Você pode não ser branco, mas você tem branco. E você não queria isso. E você tá dolorido disso. E você tá negando isso falando que é preto claro. Aí vem alguém e fala, ah, você é branco. Pronto, tocou na ferida do inconsciente. E a psicologia analítica fala, né, que toda vez que alguém toca em algo que você tá inconsciente, vai doer e você vai se tornar reativo. Né? Então, eu vou dar um exemplo banal. Vamos supor uma pessoa retinta. Chega alguém e fala, você é branco. A pessoa é retinta, ela não é mestiça, ela não tem informação nenhuma de branco, não tem nem parente, não tem ninguém, a família dela é toda preta. Alguém chega e fala, você é branco, ela vai olhar, esse aí tá louco. Ou não tá enxergando bem, ou algum problema. E ela vai seguir a vida dela. Isso não vai magoar essa pessoa, isso não vai ferir essa pessoa, isso não vai fazer com que essa pessoa olhe e fale, não, eu preciso ir lá lutar. Eu preciso ir lá mostrar que eu não sou branco. Porque não tem informação inconsciente que bata, que conecte. Sabe aquele ditado? Bateu, doeu, pega que é seu? Dói em nós, porque tem informação inconsciente que bate. Porque a gente tem um pai branco, uma mãe branca. E a gente não queria que estivessem falando disso. Né? Então, tem essa parte também da negação ali, de algo que está na sombra. Então, o Parditude, como eu sou uma pesquisadora multidisciplinar, né, eu utilizo da psicologia analítica, tem diversos estudiosos de questões étnico-raciais que vão olhar para a psicologia disso de uma outra forma. Eu utilizo a psicologia analítica, e na psicologia analítica a gente não nega nada sobre a nossa realidade. Então, os brancos são opressores do mal, sou descendente deles. E eu vou ter que conviver com isso.
Não dá pra voltar atrás, não dá pra eu me esquartejar, devolver a parte dos brancos e ficar com a parte preta. Aceitar a realidade é uma maturidade. Ai, Bia, então você tá do lado dos brancos, então você é racista, então você odeia os negros. Aí, daí em diante, já é narrativa fantasiosa que vão inventando sobre a forma de ativismo que eu trato, a forma de ativismo que eu trabalho. Né? Eu falo da minha ascendência branca de uma forma difícil ainda. Porque eu sei todas as violências que aconteceram nesse país, eu não tô inconsciente. Eu não tô dormindo. Eu sofri no meu lombo, na minha pele, e eu ainda sofro. Mas eu sou descendente de brancos também. É a realidade. Se eu ficar falando pra vocês essa parede é azul, ela é azul, ela é azul, ela é azul, ela é azul, essa parede não vai virar azul, essa parede é verde. Eu posso não gostar de verde, essa é a realidade. Então vamos ser adultos, o que vocês acham? Falando bem sério. Que tal a gente tentar ser adultos? Pelo viés da psicologia analítica, isso é uma postura de amadurecimento, individuação e de construção de uma identidade, uma personalidade, de um ego que é muito mais forte do que o ego e a personalidade que você constrói em negação. Não importa os motivos que você está em negação, podem ser motivos muito válidos. Não importa. Aceitar a realidade vai trazer mais autorrealização, tá bom? Então, a gente pode ir aqui... Esse é o segundo ponto que a gente explicou aqui, né? E agora a gente pode ir pro terceiro. O terceiro, gente, é que eu fui pesquisar sobre terapia em grupo. Peraí, eu vou beber água. O terceiro ponto de dor que eu fui pesquisar foi pesquisando terapia em grupo, né? Então, tem um estudioso americano que foi ele que começou mais forte com essa cultura de terapia em grupo. Não sei se vocês já viram, mas assim, no Brasil a gente tem alcoólicos anônimos, a gente tem narcóticos anônimos, a gente tem alguns grupos que são bem fortes. Nos Estados Unidos tem grupo de apoio de tudo. E são gratuitos, e são de fácil acesso, tem diversos lugares, então tem muito grupo de apoio, porque isso é muito forte lá. Então eu encontrei esse psicólogo, o nome dele é Irving Yalom, que ele desenvolve o conceito da universalidade. Ele fala que a terapia em grupo ela é muito importante, porque quando a gente está em grupo com pessoas que viveram coisas em comum com a gente tem essa sensação de universalidade. E essa sensação de universalidade para a experiência humana, ela é muito importante. Porque você para de sentir que é só você que está passando por aquilo. E aí, de alguma forma, para nossa mente já não é mais tão ruim. Porque tem o fulano, o ciclano, o beltrano, né? Então tem várias pessoas ali que estão vivendo a mesma coisa que eu. Então, isso traz um processo de cura dos traumas que é muito profundo e muito importante. E como a gente está falando muito nessa aula, a traumatização por causa do racismo ela é muito grave, né? Ela atinge muito a gente. Então, a gente precisa estar em grupos para se fortalecer. E o movimento negro, ele faz isso muito bem, repara nisso muito bem, fala muito da união, enfim, de diversas formas fala da união em grupo. Quando chega alguém, de alguma forma, nos exclui de um espaço de negritude, falando que a gente é branco, a gente se vê sem esse lugar. Então, é tirado de nós essa universalidade. E, geralmente, quando isso acontece com a gente... Gente, hoje em dia, eu tenho um público muito amplo, graças a Deus, né? Porque é um trabalho muito suado esse que eu faço, muito difícil. E, assim, são milhares de pessoas que contam exatamente a mesma história. Milhares! Claro, cada um tem sua individualidade, seu jeitinho, mas assim, a narrativa é a mesma. E todas essas pessoas falam, tipo assim, eu me senti completamente sozinho. Eu senti que era só eu que tava com esse problema de não me encontrar. Sabe? E na história que eu contei pra vocês no começo da live, eu senti isso também quando isso aconteceu a primeira vez comigo. Eu falei, nossa, só eu tô completamente abandonada aqui, né? Então, é um outro conceito que eu trago da importância dos grupos, da importância dos grupos pra gente poder superar traumas, porque
por mais que isso atinja em questões institucionais, nas bancas de heteroidentificação, essa parte do meu trabalho eu falo muito de saúde mental. Porque sem saúde mental, gente, a gente não tem nada, tá? Sem saúde mental, sem o mínimo, o básico, estruturado de quem eu sou, o meu ego, o que eu acho sobre mim, eu sou mestiço por causa disso, 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 e eu me encontro nisso. Sem isso, você não vai pra rua fazer manifestação, você não vai pra lugar nenhum. Com potência, com presença, acreditando que aquilo pode dar certo, porque você não acredita em você, você não sabe nada sobre você. Então, essa é uma parte que eu foco muito sobre essa questão da saúde mental, principalmente para olhar o quanto as pessoas pardas elas estão em vulnerabilidade nessa questão psicológica, né, que de uma forma mais grave do que pessoas monorraciais, por exemplo, né, ou que não tem tanta ambiguidade, que não passam por isso que a gente está retratando aqui, né? Então, o conceito do Yalom da universalidade foi outro que eu trazi nesse estudo. A Sara tá acompanhando a gente aqui nas lives, ela é psicóloga, tem diversos psicólogos que me acompanham, tem diversas pessoas que pedem, como é que eu falo? Pedem indicação de psicólogo pra mim, porque é um tema que precisa estar dentro da psicologia, né? Então, psicólogos que estiverem aí, prestem atenção, porque é uma demanda social imensa, então também é uma oportunidade pra vocês, né? Fiquem atentos. E aí, gente, tem uma parte que eu entro, que é do estudo da Jennifer Chung. Ela eu não lembro muito bem, mas é alguma organização de saúde dos Estados Unidos, e ela fez um artigo sobre o quanto pessoas multirraciais, um estudo revelou que pessoas multirraciais estão muito mais propensas a ter síndrome do impostor, e aí ela até chamou de síndrome do impostor racial, do que pessoas monorraciais. E aí ela fez esse artigo muito interessante. Ela é mestiça também. Eu não lembro os grupos que ela é mestiça, eu acho que é porto-riquenho e tailandês, alguma coisa assim. Depois eu vou passar pra vocês certinho todos os dados. Vocês vão ver no artigo, na verdade, né? Que eu vou levar esse artigo vou levar pro congresso lá na Bahia, aí depois eu trago, porque pro congresso tem que ser um artigo não publicado, né? Mas ela vai falar da síndrome do impostor racial. Vocês já ouviram falar sobre síndrome do impostor no geral, né? Que é aquilo de você é bom no que você faz, mas você tem uma voz na sua cabeça que fala não sou bom, não tá suficiente, vai todo mundo descobrir que eu sou uma fraude, mas você não é uma fraude, né? E é um pouco isso, a síndrome do impostor racial, de você estar afirmando qualquer racialidade. Vamos supor que eu acordo amanhã falando que eu sou negra. Posso ter síndrome do impostor. Eu acordo falando que eu sou parda. Eu posso vir a ter síndrome do impostor. Acordo falando que eu sou branca. Posso ter síndrome do impostor. Quero fazer retomada indígena, porque eu também tenho parente indígena. Vou sentir síndrome do impostor. Então, a síndrome do impostor ela é muito presente em nós, em qualquer experiência de afirmação que a gente tiver. Porque são tantos questionamentos que a gente passa nós mesmos passamos a questionar o que é legítimo, né? Eu já passei dessa fase, graças a Deus, e é por isso que eu tô fazendo essa live, pra poder ajudar outras pessoas, né? Pra trazer esses pontos. E aí, gente, um outro psicólogo que eu trouxe é o Maslow, que ele faz a pirâmide de Maslow, é bem popular, principalmente no meio de palestras, de motivacional, essa palavra que eu queria. Porque a pirâmide que o Maslow criou, ela vai falar das nossas necessidades básicas, né? E o Maslow, nessa pirâmide, ele mostra que a base é sono, é alimentação, a base é fisiológica, né? Em segundo lugar é a segurança. E em terceiro é o vínculo com um pertencimento social. É o vínculo e o pertencimento social. Aí eu não lembro o segundo e o primeiro agora, mas tem a ver com realização, com... Sabe, depois vocês pesquisam pirâmide de Maslow. Mas ele mostra que, assim, logo acima da necessidade básica de dormir, cagar, comer e de segurança no sentido, né, tipo, eu não tô jogado aí no meio da rua, não tô no meio da floresta, né, já é o pertencimento social. Então, o pertencimento social é uma necessidade básica humana. Então, por que esses pardos ficam criando movimento, só quer atrapalhar, não tem o que fazer? Amados, uma necessidade básica humana, nossa, está em jogo. E a gente não tem isso. E isso é básico.
A gente não tem isso. O que chamam de limbo racial é a gente sem esse pertencimento. É a gente sem grupos, sem comunidades, sem movimentos. Não tem. Hoje você vê, competição, beleza negra, que eu acho meio problemático. Mas assim, tem lá, competição da beleza negra. Não sei o que, vaga pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas LGBTs, o lugar, vamos se unir, vamos falar. Você não tem pardo, você não tem multirracial, só quando eu faço. Aí tem. Eu estou começando. Assim, uma necessidade básica humana que nos é negada, né? Então, é muito complicado falar que isso é bobeira, que isso é, nossa, essa menina aí não tem o que fazer e tal. Assim, quem realmente não consegue ver a importância disso é porque não é necessidade dessa pessoa. Ela tá em outro grupo, ela já tá com as necessidades básicas dela assim, ó, na paz, né? Aí é fácil falar que o outro é um bobão, que tá atrapalhando a luta antirracista. É muito fácil, né? Então, esse é um outro argumento que está nesse artigo, né? Está na construção desse artigo. E aí, gente, uma outra coisa que eu queria trazer para vocês, que é a argumentação final, e depois eu vou abrir para as perguntas e para a gente poder conversar, já são 8h10, é que assim, sempre, na história do Brasil, ser mestiço, na história do mundo, ser mestiço gera ambiguidade. Por isso que eu falo de estudos multirraciais, porque, claro, que eu tenho um foco na questão do pardo brasileiro, que aí o pardo brasileiro, a maioria de nós vão ser descendentes de indígenas negros e brancos. Tem também muitos amarelos que estão aqui, né, por causa da imigração, principalmente japonesa, do Brasil. Mas a maioria em peso, né, para fazer estudo a gente precisa muitas vezes trazer generalizações, branco, preto e indígena. E, em primeiro lugar, ainda na pesquisa estão os mulatos, né, porque tudo tem que ter um foco maior, e eu sempre falo sobre isso com vocês. Então, a nossa experiência ela vai ter ambiguidade, ela vai ter contradição. E isso você vai ver em todos os escritos sobre mestiços. Não só mestiços raciais, mas antes do conceito de raça existir como ele existe hoje, porque é um conceito inventado socialmente, quando haviam mestiços étnicos, assim, a pessoa é de um país, eu sou de outro, ela é de uma nação, eu sou de outra, ela é de uma comunidade, eu sou de outra, ela é de um império, eu sou de outro. E aí nasce um mestiço desses dois grupos, independente do fenótipo, né? Mas de diferentes culturas, esse mestiço ele já vai ser afetado pela contradição. Ele já vai ser afetado por não se sentir nem cá nem lá. Isso já vai existir. Porém, no Brasil, como a gente foi nomeando os mestiços ao longo da história durante muito tempo, esse deslocamento, ele foi menor ao longo da nossa história. E tem uma variação do território, mas assim, em cada território, o mestiço era algo natural. Ele não era esse ser isolado, nossa, você tá numa comunidade, sei lá, numa segregação racial, por exemplo. Então, metade é preto, metade é branco, aí tem, sei lá, nos Estados Unidos tem uns latinos ali, que são outro grupo étnico, e aí você é um mestiço que você tá ali, você tá muito solitário. Até hoje nos Estados Unidos tem muito disso. Aqui a gente nunca esteve solitários. E a gente foi nomeando os mestiços, e o mestiço fez parte da história de uma forma muito natural. Então tem uma parte do estudo da Verônica da Flon, do livro Tão Longe, Tão Perto, que esse livro, eu cito ele... Eu cito ele. Verônica da Flon, que é uma professora da UF, inclusive, que hoje se tornou uma amiga pra mim, que eu sou apaixonada por essa mulher, uma pessoa maravilhosa. Hoje ela tá estudando questões de gênero e ela é implacável em gênero também. Mas eu li o livro dela sobre raça, né? Ela pegou algumas pesquisas que foram feitas perto dos anos 2000, né? Então, faz um tempinho, em que haviam pessoas que se autodeclaravam pardas, brancas ou pretas. Esse estudo foi mais sobre mulatos, tá, gente? Não teve a questão indígena nesse estudo. E ela mostrou, né, com esse estudo, que a heteroidentificação ela era muito fiel à autoidentificação. Então, nesses dados, um pouco mais de algumas décadas atrás,
a heteroidentificação era muito semelhante à autoidentificação. O que isso quer dizer? Não sei se está em palavras muito difíceis, então eu vou tentar ser mais didática. Ela fez uma pesquisa, né, de dados e ela viu que há décadas atrás no Brasil, pardos se falavam que eram pardos, as pessoas viam essa pessoa como parda também. Brancos falavam que era branco, as pessoas viam essa pessoa como branco também. Pretos falavam que era preto, essa pessoa via como preto também. E a variação disso era muito insignificante para a época. Então a heteroidentificação e a autoidentificação, elas estavam muito alinhadas, não tinha muito problema em relação a isso. Nossa, eu adoro essa parte do estudo dela, que é um estudo muito amplo. Então, eu tenho uma hipótese que eu tô até querendo adicionar isso no meu livro, eu tô fazendo a revisão, eu tô adicionando coisas sem parar. De que a heteroidentificação desalinhada da autoidentificação, ela tem muito a ver com tentar anular a categoria mestiça e você só colocar a categoria branco e negro. Ah, mas o pardo tá dentro do negro, isso abrange já, a miscigenação não abrange. Não abrange, não. Quando alguém fala, ai, mulher negra, ninguém imagina eu. Fala pra você, ai, fecha o olho e imagina uma mulher negra. Você não vai me imaginar. Você não vai imaginar a Vanessa da Mata. Tá entendendo? Então, assim, não abrange. E aí, a partir do momento que isso começa a se tornar popular, aí a gente começa a ter uma desconexão total entre autodeclaração e heteroidentificação. Porque aí as pessoas querem te jogar para um lado ou para o outro. E aí, por exemplo, uma pessoa preta, ela não vai me ver como igual. Aí se só der branco e preto pra ela, ela vai me jogar no branco. Mesmo que ela olhe pra mim e veja meus fenótipos, não importa, se só tem branco e preto, vai pro outro lado. Sai daqui. Aqui você não fica. A mesma coisa uma pessoa branca. Uma pessoa branca olha pra mim, eu só dou opção branco e preto pra ela, ela me vê como diferente. Você não vai ficar no mesmo grupo que eu. Tchau, você é o grupo preto. Então, gente, essa desconexão da heteroidentificação e da autoidentificação, ela tá muito ligada com o monorracialismo que está sendo implementado. É claro que, se não houvesse esse monorracialismo sendo implementado, ainda haveria algumas distorções, algumas pessoas que se autodefinem errado. Isso existe, só que isso se agravou muito mais. Principalmente diante das políticas, né? Porque, por vezes, uma pessoa preta que sofreu muito racismo, às vezes está muito machucada, ela vê um pardo, mas ela se compara, ela fala assim, essa pessoa nem deve ter sofrido racismo, eu sofri muito mais racismo, então vou tirar ela na banca de heteroidentificação. Ou um branco também pode ter o mesmo pensamento, de tipo, essa pessoa, ela é parda, mas, sei lá, essa boca fina dela, e ela é bonitinha também, ela é muito bonita, já teve pardo que foi desclassificado assim. Você é bonita, então você não vai entrar. Então a questão vai ficando muito mais subjetiva a partir da monorracialidade, a partir da questão de você ter um direito, que é a cota racial, para entrar ali, né? E é muito importante ler esse livro da Verônica, eu sempre recomendei para vocês, eu vou escrever o nome dele aqui, para vocês verem que existiu um momento no Brasil em que o pardo falava que era pardo e os outros viam ele como pardo. O branco falava que era branco e viam como branco. O preto falava que era preto e viam como preto, em maioria, né? De forma geral. Então é um problema que a gente está criando também. É um problema que a gente está inventando. A gente inventou um problema ao querer partir o Brasil entre branco e preto. A gente cria um problema. Isso criou soluções, porque hoje a gente tem políticas de cota. Foi essa forma que os anteriores tiveram capacidade de fazer e foi legal, né? Até certo ponto foram muitas conquistas, foi muito importante. Eu valorizo muito, porque eu sempre acho que as pessoas fizeram o melhor que elas puderam, né? Então eu não gosto de falar de uma forma muito acusativa, de vocês foram considerar pardo negro e ferraram com tudo e tal. Não acho que é exatamente isso. Eu acho que era o que dava pra fazer, de acordo com os estudos que tinham. Só que agora a gente precisa avançar. A gente precisa entender os problemas que isso trouxe também, que foram criados, pra gente poder criar novas soluções. Então, longe tão perto, Verônica da Mais uma vez, falei mais que o Homem da Cobra. E temos mais 10 minutos aqui de live, que vão ser esses últimos 10 minutos que eu vou ler o que vocês falaram. Se vocês quiserem mandar perguntas, tem um lugar aqui que você aperta e manda perguntas. Eu vou estar de olho também. Eu passei em todas as bancas que concorri. Será que sou feia?
Gente, eu também, viu? Eu tô hoje no mestrado de cota, de cotice, vocês acreditam? Não é lindo? Só que não teve banca, viu? Como eles tinham uma entrevista presencial, eu acredito que eles escolheram anular a parte da banca, por ser bem sensível também. Porque, né, imagina um loiro de olho verde chegando pra entrevista presencial marcando pardo, né? Não ia pegar muito legal, assim. Então, eles não teve banca. E esse foi um dos motivos que eu me inscrevi pra cota também. Talvez se tivesse banca eu não me inscreveria, porque eu sou mó cagona, cansada, é muito trauma, já fico traumatizada aqui o dia inteiro com essa internet, ainda tem que passar por essa maluquice, tá? Mas, ó, nesse sentido, não façam o que eu faria, tá? Vão pra banca, sejam corajosos, que a gente precisa enfrentar. Coloquei cota para pardo na faculdade. Tem alguma dica para banca? Não tenho nem noção de como é o processo de julgamento. O processo, ele é muito... Depende de cada edital, de cada concurso. Em geral, eles pegam um conjunto de características. Eles olham textura do cabelo, aí tem aquelas texturas, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C. Então, eles olham a textura do cabelo, olham os traços do rosto, nariz, se é largo, lábio, se é largo. Enfim, é uma coisa bem esquisita, pra ser sincera. Mas que precisa existir certa objetividade, mas que é uma objetividade que se resume aos traços negros ali, não tem uma perspectiva multirracial envolvida. Se eu pudesse dar uma dica, seria de você ter um bom advogado. Eu tenho um grupo que é o RH, eu sou parceira de um grupo que se chama RH Heteroidentificação, que eles fazem recursos, eles ajudam juridicamente. Então é aquela coisa, se prepara pra caso você tenha uma negativa. Na hora da banca não tem o que fazer, eles vão olhar pra sua cara. Não tem o que fazer. O que eu fiz, assim, quando eu fui lá pra entrevista presencial do meu mestrado, foi que eu fui com o meu cabelo natural, solto, tipo, então eu tava o mais natural possível. Essa sou eu, como vim ao mundo, não estou, sabe... Então, às vezes a pessoa, sei lá, não tá distraída e faz uma escova. Aí o cabelo dela não tá natural. Aí, sabe? E aí acaba sendo prejudicada, porque, querendo ou não, são esses traços nossos que revelam a nossa ascendência, né? Mostrou que tinha uma pergunta aqui, mas sumiu. Bom, vamos lá. Eu fui rejeitada em uma banca que não tinha nenhum pardo nos membros, todos eram pretos. Péssimo. Tem bancas também que às vezes só tem brancos e também rejeitam, né? Então tem que ter uma diversidade na banca e você pode alegar isso em recurso e alegar isso juridicamente, porque depende muito a racialidade do indivíduo que vai nos heteroidentificar. E os interesses políticos também, né, meus amores? Vamos lá. Como reagir quando as pessoas falam que você tem privilégio de ser pardo e não sofre tanto racismo como negros retintos? Gente, reagir, dando uma dica de amiga, não reaja. Siga a sua vida. Não sei quem é que tá falando isso pra você. Mas assim, vai adianta alguma coisa, sabe? A sua energia, gastar a sua energia com isso. Né? Mas a argumentação, caso precise de argumentação, porque, sei lá, tá tendo um grupo de trabalho, tá todo mundo debatendo de forma respeitosa, e você quer trazer uma argumentação que rebata isso. Tem artigos. Então tem um artigo da Gabriela Bacelar, que se chama Colorismo e o Privilégio que Ninguém Te Deu. Ela vai pegar os estudos da Sueli Carneiro e vai fazer um trabalho muito interessante de mostrar que estatisticamente não existe diferença significativa entre pardos e pretos para as pessoas afirmarem que pardos têm privilégios. Para você afirmar privilégios, você precisa comprovar isso estatisticamente através de dados objetivos. Se você não comprovou isso, se você tem tanto pardos quanto pretos sem saneamento básico, morrendo na mão da polícia, mortalidade infantil por vulnerabilidade, analfabetismo, profissões subalternas, você não tem privilégio. Ai, mas as pessoas acham cabelo cacheado mais bonito que crespo. O que adianta ter cabelo cacheado e não ter saneamento básico? Me respondam vocês. Então, eu acho que a primeira coisa é não cair em discussões que não vão levar a nada.
mas vocês saberem do argumento de vocês, e se forem discussões que vão levar a algo, vocês saberem colocar os dados, as estatísticas, ok? Como faço para saber me identificar através do fenótipo? Tem descendência indígena e negra, não consigo me enquadrar. A gente que é ambíguo, a gente se define enquanto pardo mesmo, né? A gente se identifica. E o fenótipo é isso, as características que você tem. Então você tem descendência indígena, tem ascendência indígena e negra, você vai ter traços disso. O que é? A pele mais escura, a pele média, que tem gente que fala que minha pele é escura e tem gente que fala que minha pele é clara, né? Hoje, dentro do ambiente que eu sou uma pele clara. Mas a vida inteira foi a pele escura, tá? É muito louco isso, né? Porque depende do referencial. Mas é essa pele média, parda, cabelo cacheado. Então, isso é você identificar o fenótipo. Os traços, olhar para os seus ancestrais, dos seus ancestrais indígenas. O que você puxou deles? Os seus ancestrais negros, o que você puxou deles? Seu cabelo. O que você puxou de cada lado? Então, é fazer esse autoestudo mesmo. Olá, Beatriz. Sou mestiço entre indígena, negro e branco. E minha mestiçagem é estampada em meus fenótipos. Pessoas mais lindas do mundo. E minha leitura social é muito volátil entre indígena, negro e pardo. Amigo, Matheus, né? Matheus, é muito legal isso de você perceber que o pardo ele vai contemplar tanto o negro quanto o indígena, né? Então o pardo ele vai ser o termo mais abrangente que vai poder nomear que você é uma pessoa mestiça, que é a realidade material que está diante dos seus olhos na frente do espelho. Então eu gosto muito desse termo, na verdade, as pessoas querem negar ele, as pessoas querem jogar ele no lixo. E eu acho que não, é que a gente precisa trazer mais luz para ele e precisa trazer mais significado semântico e não um significado vazio social que tem, né? E passar a se orgulhar disso, né? Então você se afirma negro, você está excluindo o seu lado indígena. Para que você vai excluir seu lado indígena? Né? E você se afirmar indígena, você está excluindo o seu lado negro. Então, para que você vai excluir o seu lado negro? Por que isso? Qual o objetivo da monorracialidade? Além de negar os fatos, né? Então, e eu acho que você tá em um lugar legal no sentido de não ter ninguém que te afirma como branco, porque, como eu falei durante a live, te afirmarem como branco te tirariam totalmente desse lugar, que é um lugar que sofre racismo, né? Lugar desse pardo. E também na política afirmativa, se o seu fenótipo é apontado indígena, negro e pardo, tem mais chances também de você se sentir mais seguro para prestar, porque não é comum que falem que você é branco, né? Então, tô até feliz. Só agora fazendo meu TCC, estou descobrindo e me redescobrindo um pouco mais. Fui buscar sobre meus antepassados, inclusive por isso cheguei aqui na página. Lindo, gente! Todo mundo tem que passar por esse processo. Esse é um processo que é essencial para todas as pessoas, mas para as pessoas pardas em especial, né, é mais ainda, porque a gente cresce muito sem referência nesse país. Então, façam isso. O que você acha da afirmação de que nem todo pardo tem direito às cotas? Eu acho que isso aí é a maior canalice que a gente já viu. É um escândalo. Isso é um escândalo. Canalice, escândalo, desonestidade, entendeu? Que a gente pode ter. Porque, assim, para a criação das políticas, pegaram toda a porcentagem de pardo, enfiaram sob o guarda-chuva negro e falaram: o Brasil é negão, olha como o Brasil é preto, meu Deus, é o país mais preto fora da África, como nós somos pretos, negros, pretos, negros. Pegaram a porcentagem inteira de pardos. Eles não se propuseram a pedir para o IBGE ir de porta em porta perguntando: qual pardo aqui é caboclo? Qual pardo aqui é cafuso? Qual pardo aqui é mulato? Qual pardo aqui é assim ou assado? Eles não fizeram diferenciação entre esses pardos para ter bases de dados concretos para criar políticas, por exemplo, para uma parcela de pardos e para outra não. Isso não foi feito. O que as estatísticas mostram é que todos os pardos de todo o território brasileiro, eles estão nas estatísticas de vulnerabilidade. E aqui, gente, a gente olha para populações de ascendência indígena, que muitos movimentos olhar para essa pessoa e falar: ah, ela é privilegiada, porque tem cabelo liso e é só uma pele mais morena, então, que é ascendência indígena que essa pessoa tem,
E essa pessoa vive em situação ribeirinha. E essa pessoa tá numa situação de pobreza imensa que tem a ver com racismo estrutural, porque os povos indígenas foram massacrados nesse território. É racismo também. Mas, o cabelo é liso, foda-se. Desculpa o português, o meu francês, né? Desculpa o meu francês, mas foda-se. Porque geralmente é esse o pardo que não entra. Então você fala, nem todo pardo tem direito à política? Não, isso é inconstitucional. É inconstitucional. A lei diz que pardos mais pretos têm direito às políticas. Se decidiram chamar isso de negros porque, nossa, estavam tão inspirados no que os Estados Unidos fez, hipodescendência, monorracialidade, vamos todo mundo negar a multirracialidade, é a moda, problema de vocês. A lei tá falando que pardos mais pretos têm direito à política. Sabe? E é isso que me deixa revoltada, que vocês viram que o tom até mudou. Né? Porque eu gosto muito de enaltecer todo o trabalho que foi feito pelos meus ancestrais, de criar as políticas de cotas, de, né, tentar começar a reconhecer o pardo como sujeito dessa política. Beleza, valorizo muito, só que aí você já tá na canalice. Aí você já tá desonesto, meu bem. E aí eu vou ter que falar. Eu não vou ficar com, nossa, parditude é tão paz e amor. Não, aí eu paro nesse momento. Entenderam? Então é isso. Vamos lá. Sabrina. Olá, Beatriz. Tenho muita dificuldade de me identificar, pois não sei nada sobre o meu lado paterno. Minha única referência é a materna, que é muito misturada a brancos com alguns traços indígenas. Outros pretos. Sempre soube que não era branco. Quando comecei a me identificar como preto, escutei ser afrobege e afins. Em vários lugares onde estou entre as pessoas brancas, elas não têm dúvida pra me dizer que sou preta. É muito difícil. Amiga, é o que a gente fala a live inteira, assim, né? Não sei se você assistiu desde o começo. Se você não assistiu, assista, que vai ficar gravado por 24 horas. Mas é o que acontece com a gente. Isso está acontecendo porque você é uma pessoa parda. Né? Então, é muito fácil, na verdade, a gente olhar para o lado, ver que está tendo essa contradição, ver nossos familiares diferentes, ver que pessoas brancas, né, não nos enxergam como brancas, ver que pessoas pretas não nos enxergam como pretas. A gente é pardo. São os movimentos que têm dificultado a nossa vida, porque, na verdade, é simples. Movimentos que deveriam estar defendendo o nosso direito de ser diverso. Mas está tudo distorcido no Brasil hoje. E as pessoas, elas defendem a própria ideologia a ferro e fogo, não importa a dor quem doer, tá? Então, Sabrina, bem-vinda à sua casa, tá? Na live eu vi que vocês falaram sobre grupos de conexão. Gente, na sexta-feira eu vou lançar uma imersão chamada Conexão Parditude, que vai ser um final de semana em que a gente vai ter um encontro ao vivo. Aí não vai ser só eu falando, vão ter vocês também. Com a câmera ligada, né? Então, numa chamada de vídeo, todos juntos. Eu vou fazer uma fala sobre consciência mestiça, então vai ter um momento de palestra. Mas depois vai ser troca de experiências. Conexão parditude, porque é isso que a gente precisa. Né? Então, na sexta-feira eu vou abrir as inscrições. Os primeiros 10 inscritos vão ter um bônus, que vão ter um encontro só comigo, um encontro de 1 hora pra gente conversar sobre a sua experiência racial, sobre a sua vida. E aí você pode falar tanto de aspectos pessoais, quanto de pesquisa. Bia, eu quero ajuda para minha pesquisa, estou pesquisando isso na faculdade. Os 10 primeiros inscritos vão ter esse encontro comigo, tá? Então, eu tô dando mais detalhes conforme o tempo, mas eu senti que a gente precisava muito tá junto, tá nessa experiência, e depois isso vai virar um grupo de WhatsApp, que vai ser um grupo de conversas, enfim. Né? O grupo da Parditude do WhatsApp, a comunidade, em que a gente vai estar sempre falando ali, reciclando nossos temas, que eu vou estar moderando essas conversas, tá bom? Cabelo liso só é privilégio em cabeça branca. Gostei. Isso é triste demais. Na justificativa do meu indeferimento alegaram isso, que a cota é pra negros e que eu não representava fenótipo negroide. Gente, nessa hora eu tenho vontade de mandar todo mundo tomar no... Sabe? É muito desonesto. É muito desonesto. E não querem olhar, entendeu? E eu que olho, tô atrapalhando. É muito absurdo. É muito absurdo. Nossa, você faz tudo mesmo, meu Deus. Gente, eu tento, né? Eu tento de verdade, assim. Espero que vocês gostem de tudo que a gente tá se propondo. Boa noite. No caso da juíza do Rio, ela deve ter um discurso de negritude ou de parditude?
Gente, assim, num mundo ideal, pariditude, né? Mas, assim, difícil. Eu fiz lá o post, eu não vi nenhuma manifestação pública dela, ela é uma juíza, então deve ser muito difícil ter passado o que ela passou e provavelmente não quer exposição, né? Ela é juíza. Mas, por exemplo, o caso da cantora Ananda, que rolou no ano passado, a gente virou amiga, eu e a Ananda. Muito bom, né? A gente virou amiga real, assim. Eu vou morar no Rio, eu tô indo pro Rio na semana que vem, né? Meu apartamentinho tá lá me esperando. E a Ananda a gente vai se encontrar, que ela também mora lá, e vamos virar amigas. Então ela também, ela não tinha, quando ela sofreu o racismo, sendo uma mulher multirracial, ela não tinha perspectiva de aonde que ela ia se enfiar, né? E aí o Paristúdio acolheu ela, e ela achou muito legal. Então eu acho que a gente precisa também espalhar cada vez mais essa palavra, né? Porque muita gente não conhece, aí essas mulheres vão ficar ali perdidas, aí vão às vezes assumir um discurso de negritude, aí vão ser rejeitadas, aí vai ficar... Porque a parititude ainda precisa chegar em muito mais pessoas, e eu conto com vocês, né, pra me ajudarem. O que você está lendo... Ah, não, teve outra pergunta aqui, gente, antes que eu pulei, calma aí. Guria, tu transita nesse tema tão árido, mas com tanta leveza e profundidade, parabéns. Ai, Pedro! Achava que era uma pergunta, mas era um elogio. Muito obrigada, gente. É meu tema de vida, né? Gente, então, o que você tá lendo nos últimos dias? Recomenda alguma escritora ou algum livro? Gente, o que eu tô lendo sai um pouco da Paristúdio. Os livros que eu tô lendo estão aqui. Eu posso compartilhar com vocês. É muito aleatório, vocês vão dar muita risada. Mas assim, eu tô começando o mestrado essa semana, né? Eu faltei a primeira semana de aula, porque não tô morando no Rio ainda. Mas quando eu não tô em período, tipo, eu acabei meu livro, por exemplo, eu acabei o livro e vou começar o mestrado, eu leio outros temas para poder esfriar a cabeça, né? E eu estou lendo 4 livros no momento. Eu tô lendo esse aqui da Maia, que é bem popular, A Raiva Não Educa, A Calma Educa. A Maia Eigman, sei lá, essa mulher que fala de educação respeitosa no Instagram. Eu tô lendo esse livro dela, porque eu vou levar minha mãe pra morar comigo. Fofoca agora pra vocês. Momento fofoca, momento que eu saio um pouquinho do tema. Eu vou levar minha mãe pra morar comigo. E a minha mãe teve um AVC. E às vezes a minha mãe se comporta muito parecido com uma criança. E aí eu comprei um livro de educação respeitosa para ter paciência para lidar com a minha mamãe, que tem, né, o problema cognitivo. Às vezes ela fala muito, às vezes, enfim. É como lidar com uma criança mesmo. Então tô lendo Amor Líquido, do Bauman. Esse livro, poucas pessoas leem, mas é um livro muito popular. As pessoas falam, o amor líquido, que as relações são frágeis no contemporâneo. Tô lendo, tô gostando muito. É um livro difícil, é um livro filosófico, viaja na maionese, mas tá sendo legal. Tô lendo Material Girls, que é um livro feminista, né, que vai falar por que a realidade importa para o feminismo, e aqui tá falando da realidade sexual das mulheres, né? Então é um livraço que eu estou devorando ele, tô grifando muita coisa. Eu recebi esse livro, né, a editora Cassandra me mandou ele. E quando eu recebi, eu li super rápido, assim, porque na época eu tava estudando muita coisa do Pariditude, né, e agora eu estou relendo, grifando, marcando, amando, porque ele fala sobre questões de sexo e gênero, que muito me interessam. E o quarto e último é um livro super de autoajuda, famoso, que é Mais Esperto que o Diabo. É um livro legal, mas é meio neoliberal, então é bem aleatório, assim, é autoajuda e tal, e eu gosto de livro de autoajuda, mas tem umas coisas meio estranhas. Então, esses são os livros que eu tô lendo. Sobre o Pariditude, se vocês quiserem recomendação de leitura... Travou? Voltei? Gente, voltei? Falem comigo. Eu achava que estava travado. Então, falando aqui, né, deve ter travado para uma pessoa. Sobre recomendação de leitura sobre Pariditude, o que eu recomendo que vocês façam? Lá no meu link da bio, tem o meu TCC. E nas referências tem todos os textos que eu li. Então vejam temas que crescem mais o olho de vocês e leiam, porque tudo que eu li foi muito importante. Entenderam?
Então, é isso que eu recomendo. Tem também no feed recomendação de leitura, tem outros conteúdos que eu já fiz lá no Reels. Vocês encontram bastante, tá? Mas, claro, o livro da Verônica que eu recomendei pra vocês é essencial. Algum conteúdo cinematográfico que reflita para o estúdio, mesmo que de forma implícita? Gente, eu não sei se vocês assistiram Mulher Rei. Assistiram? Quem assistiu, dá um coração aqui, reage aí. O filme Mulher Rei tem o personagem do Malik, né? Que é um personagem mestiço, que é retratado de uma forma muito respeitosa e que é retratado para realmente abraçar pessoas birraciais. E eu vejo que isso foi trazido e não foi à toa, porque o debate sobre multirracialidade e birracialidade nos Estados Unidos está crescendo bastante, né? Então eles colocaram esse personagem que realmente vai contemplar a experiência parda de não tô de um lado, não tô do outro, sei o quê, e no final ele fica ao lado dos negros, né, pra defendê-los. Então, pra mim, assim, quando eu vi aquele filme, eu saí, assim, sabe, tendo um orgasmo teórico, assim, existencial, cinematográfico. Foi realmente muito interessante a experiência pra mim. Tem hoje em dia aquela série de Ginny Georgia. É Ginny Georgia, gente? É uma que é uma menina birracial também, que a mãe dela é branca, a mãe dela é meio maluca, meio criminosa, né? E eu acho que é uma representatividade bacana, legal que tem. Eu não me vê nenhum conteúdo brasileiro agora, assim, explícito, que traz isso. Mas eu vou garimpar pra poder trazer pra vocês. Vocês têm mais alguma dúvida, meus amores? Que eu já tô ficando com fome. Eu janto sempre depois da live. Malik é... Nossa, Malik, mano. Podia casar comigo aquele ator. Sem mais dúvidas, você me recomendou Autodeclarado. Autodeclarado é interessante. É um documentário que fala sobre pessoas das cotas raciais que não passam, né? O tema que a gente sempre fala. O Autodeclarado é legal de assistir, mas no Autodeclarado fica naquela coisa de o pardo é negro, o pardo é negro, o pardo é negro. Minha tia não veio chamar nem hoje nem ontem, mas quando eu cheguei lá embaixo, ela falou, caramba, você não ia vir jantar nunca, já tá tarde, porque eu passo do tempo da live, eu adoro conversar com vocês, né? Ontem também o Lucas se empolgou. Então foi maravilhoso, sim, foi maravilhoso. E é isso, gente, gratidão. Não, hoje foi muito foda, vocês me desculpam, mas assim, esse artigo vai ser foda. Eu vou no congresso, gente, meu primeiro congresso presencial, tá? Que eu só fiz congresso online até agora, porque eu sou uma garota meio... Cada hora tá num lugar, né? Então eu nem me inscrevi em congresso presencial. Eu me inscrevi pra ir pra Bahia. Sai do Rio de Janeiro. Vai para a Bahia, entendeu? Pra ir lá falar pessoalmente, olhando nos olhos daquela pessoa sobre o que eu acredito. Então tô muito animada. Rezem pra mim, pra ser aprovada a minha proposta, né? E vai ser muito bom. É isso, meus amores. A gente se vê amanhã. Vai ter mais uma aula. Eu espero vocês aqui. De novo, amanhã eu acredito que a gente vai falar dos Estados Unidos, né, das diferenças. É isso mesmo. Amanhã são as diferenças dos Estados Unidos e Brasil e por que prejudica a gente ficar se esperando no debate deles. Eu adoro falar sobre isso. Tá bom, amados? Beijo. Até amanhã. Não perca.